Bom dia! Então vamos para mais um encontro com a turma da EMEA e para quem quiser assistir também. Eu pensei hoje da gente falar sobre espaço e lugar, tá? Espaço e lugar são dois temas que habitam muito o imaginário dos artistas contemporâneos, né? Porque a gente, desde as tecnologias, quando elas se tornaram avançadas, né? Estou aqui podendo falar com vocês agora, mesmo numa situação de pandemia, por causa da tecnologia. O conceito de espaço e de lugar, ele foi ampliado, né? E os artistas contemporâneos gostam muito de perceber com a sensibilidade deles esse tipo de situação e criar trabalhos artísticos que possam provocar essas reflexões, né? Para a gente repensar esses conceitos. Bom, o conceito de espaço, na sociologia, nas artes visuais, qualquer espaço pode ser um lugar ou um não lugar, tá? Para um espaço ser um lugar, ele tem que ter o afeto da pessoa que está no espaço, ele tem que ter coração, né? Então, todos os espaços por onde a gente percorre e acionam a memória da gente são espaços que acabam se tornando um lugar, né? Então, o lugar é um espaço que pode trazer uma memória afetiva, que pode trazer uma experiência de saudade, de vivência prazerosa ou mesmo não, mas é um lugar que tem uma relação com a história de cada pessoa. Já o não lugar é um espaço onde a gente não tem conexão nenhuma. Então, quando a gente vai a São Paulo, ou mesmo aqui em Itu, e a gente percorre algum lugar que está abandonado, que está sendo destruído, que está largado no tempo, né, para que isso fique decrépito, que vá né, desfazendo sozinho, né, com a ação do tempo, aí é um não lugar. Ou seja, é um lugar que não tem o cuidado humano, né, que ninguém está ligando para aquele lugar, ninguém vai colocar sua energia ali, ninguém vai pintar as paredes. Se cair um tijolo, não vai reconstruir. Pelo contrário, os não lugares às vezes são lugares de depredação. As pessoas se aproveitam às vezes para depredar. E tem um outro conceito que eu queria falar para vocês também, que é o espaço privado e o espaço público e coletivo. O espaço público nem sempre é coletivo, né? O espaço público é sempre coletivo. O espaço coletivo que nem sempre é público. Por exemplo, o shopping. O shopping é um espaço coletivo, mas ele não é público, porque ele tem um dono, né? Já uma praça é um espaço público coletivo. Então, todos os espaços públicos, ou seja, aqueles espaços dos quais a prefeitura é que organiza, o poder público que organiza para todos os cidadãos com o dinheiro dos nossos impostos, esses espaços públicos, eles são sempre coletivos, eles são sempre de todos nós. A gente tem visto na nossa cidade muitos espaços que são públicos sendo muito bem cuidados agora, né? Nesses últimos anos, nessa última administração. Muitos espaços que são públicos sendo revitalizados, né, sendo muito bem cuidados pelo poder público. Isso é muito importante, porque é um retorno para a sociedade de um investimento que sai dos impostos ou mesmo de outras habilidades aí, né, de poder negociar verbas para poder cuidar daquilo que é de todo mundo. Nos lugares mais desenvolvidos, nos países de primeiro mundo, os espaços públicos são todos muito bem cuidados porque todo cidadão acredita que aquele lugar é um lugar dele, tá? Nos países que não são com uma educação muito bem fundamentada, como é o caso do Brasil, que a gente tem uma educação difícil, que ainda está se construindo, né? Que não está muito bem constituída ainda, o espaço público acaba virando o espaço de ninguém, o lugar de ninguém. Então, quando é público, parece que as pessoas podem pichar a igreja da matriz, por exemplo,
pichar o becão que acabou de ser pintado, pichar, quebrar o banco da praça, arrancar o galho da árvore. Isso é um pensamento de países cuja educação é enfraquecida. Né? Por quê? Porque esse espaço público, ele é coletivo, ele é meu também, ele é meu, ele é de vocês, ele é de todo mundo que está passando. Ele é do andarilho que está ali dormindo no banco da praça, ele é de todos nós. Então ele devia ser cuidado por todos nós, né? Então isso é uma preocupação quando a gente trabalha com arte, com filosofia, pensando o entorno da gente. A gente precisa estender esse olhar para os espaços que são coletivos, públicos e mudar essa atitude. Alguns artistas, por exemplo, os grafiteiros, eles costumam reintegrar os não lugares nas cidades, né? Então, algum lugar que está abandonado, esquecido, decaído, com a parede toda rompida, de repente vem um artista, cria uma pintura, né? E aquela pintura faz com que as pessoas olhem para aquele lugar que agora, depois da ação do artista, virou um lugar de beleza, de reflexão. E ainda melhor porque o grafite é uma arte democrática. Eu não preciso entrar num museu, numa galeria para ver, está na rua. Então acho que é um momento da gente pensar também nos espaços públicos e coletivos, mas a gente não está podendo sair muito, né? A gente está mais em casa. Então eu queria falar também do espaço privado. O espaço privado é aquele lugar que é da gente, a casa da gente, né? O quintal da casa, se tiver, ou quem mora em apartamento, a entrada, né? A sala, a cozinha, o quarto, ali é o espaço privado, né? É um lugar que é a extensão do corpo da gente. A casa e o corpo, elas têm uma conexão, né? A primeira casa é o corpo, né? A pessoa é o recheio do corpo, não é? Então, eu estou dentro do meu corpo, essa é a minha primeira casa. Depois do meu corpo, o que me protege é a casa onde eu vivo. E depois, o que me protege da casa onde eu vivo é quando eu saio para a rua e o espaço público coletivo é uma outra camada de proteção, tá? Tudo isso reflete quem as pessoas são, né? Ou enquanto indivíduo, por exemplo, o meu quarto, ou enquanto família, por exemplo, a minha casa, ou enquanto grupo social, a rua, né? A rua, a praça, os espaços coletivos. Vou continuar falando do Almeida Júnior, porque eu acho importante a gente conhecer esse pintor ituano do século XIX. A gente vem aí num processo com as obras dele. Então, eu queria mostrar para vocês hoje uma cena de família do Adolfo Augusto Pinto, que era um engenheiro. Então, aqui tem uma cena de família, vocês podem ver, né? É uma cena do século XIX, olha, né? Que mostra bem o cotidiano familiar daquela época. Então, o pai lendo, a mãe não está lendo, está sentada ao fundo, né, bordando, ensinando a filha mais velha a bordar também. Então, assim, o distanciamento do pai com a mãe, né, o pai aqui, a mãe aqui lá atrás, ele à frente, do lado do piano, né, do violoncelo ou uma viola, não sei bem o que é, um outro instrumento musical, de orquestra, e ele recostado lendo. Quer dizer, ele é o símbolo da cultura, da leitura, né, da sabedoria, do conhecimento dentro dessa casa. A mãe bordando no fundo com a filha mais velha, o menino logo atrás do pai, tentando olhar o que a gente acha que talvez seja uma Bíblia, um livro que está ali, mas seguindo os passos do pai, e as outras crianças no tapete, porque elas são menores, e naquela época as crianças pequenas eram tratadas mesmo como um pequeno adulto ou, né, não tinham tanto valor, brincando com um bebê. Tá? Então aqui mostra uma porta entreaberta por onde entra a luz natural, tá? É uma pintura incrível do Almeida Júnior que pode mostrar um pouco de um espaço privado, né? Desta família, que é uma família que tem um engenheiro como líder, né? Uma família que a gente percebe que é meio rica, tem cultura. Mas eu quero mostrar também um outro tipo de família que tem aqui em Itu, né? Uma cozinha caipira.
Percebe? Na cozinha caipira, a gente tem uma cozinha de uma área rural, provavelmente, porque tem uma galinha aqui na porta, por onde entra a luz natural também. Uma mulher no chão, escolhendo alguns grãos, né? Num forno de barro. É uma cozinha que ela está integrada com a terra. Né? Em todo lugar que a gente olha nessa cozinha tem terra. O chão é de terra batida, o forno é de cerâmica que vem da terra, o fogão a lenha é de terra, né? A lenha que vai no fogão é da árvore que veio da terra, né? O pilão é de madeira, os grãos que ela está escolhendo veio da terra e a própria mulher está na terra, sentada na terra, escolhendo os grãos ali, eu não sei se é feijão, né? Talvez seja. Então aqui é um outro espaço privado. Vocês percebem como os espaços privados e as casas são extensão da gente? Olha a diferença deste cenário, né? Desta pintura, e olha a diferença desta pintura. Percebem? É muito diferente. Então é a extensão daquela família, daquela cultura, daquele jeito de viver. Eu queria propor hoje um trabalho para vocês refletirem um pouco sobre o espaço privado de vocês, a casa de vocês. Eu queria propor que vocês fizessem um vídeo, uma videoarte. O que é uma videoarte? É quando a gente pega essa ferramenta aqui, né, abençoada nesses tempos de distanciamento social, e a gente pode fazer um filme. Eu pensei em 1 minuto, tá? A gente filmar 1 minuto de um jeito especial, um espaço, um lugar da casa de vocês que vocês imaginam que possa refletir a dinâmica familiar da casa de vocês ou o coração de vocês, aquilo que vocês mais gostam, tá? Vocês vão filmar não de um jeito assim, de qualquer jeito. Vocês vão filmar com a sensibilidade de vocês toda funcionando para ler aquele espaço de um jeito artístico, tá bom? Então pensem no distanciamento ou aproximação quando vocês forem com a câmera, se a câmera vai estar parada, se ela vai estar em movimento. Pensem na luz. Como que eu vou registrar isso se aqui está escuro ou se aqui está claro demais? Eu prefiro fazer isso à noite, no fim da tarde, de manhã. Então, quando a gente vai fazer um filme, mesmo que seja um filme de 1 minuto, uma videoarte, como é esse tipo de arte visual que a gente vai treinar aí nessa atividade, vejam a luz, vejam o distanciamento e aproximação da cena, o enquadramento, ou todos os enquadramentos que vocês vão fazer nesse 1 minuto, e vejam principalmente o sentido disso para vocês. O sentido está naquilo que vocês sentem, como o próprio nome diz, né? O sentido é aquilo que vocês sentem. Então, essa é a atividade de hoje. E depois, por favor, enviem os vídeos, né? Quem sabe a gente pode conhecer um pouco, e claro, aquilo que vocês querem proteger também da intimidade de vocês, não precisa filmar, tá? Façam um vídeo que depois possa ser compartilhado, porque é importante, a arte ela só existe se a gente compartilha, né? E se as outras pessoas podem ver também, tá? Porque daí a gente consegue provocar nas outras pessoas uma reflexão também com relação ao lugar. Então, bom filme, né? 1 minuto, registrando um lugar, aquele lugar que tem coração para vocês e que seja o retrato de um espaço privado na vida de vocês que reflete aquilo que vocês sentem com relação à casa, tá bom? Então, um beijo, até semana que vem.